Olá, seja muito bem-vinda a Demicon Kennedy. Eu sou a Erika e vou conversar um pouquinho com vocês sobre o consórcio de veículos. Então vamos lá. Quais são os bens aí que eu consigo comprar com o consórcio de veículos, né? Nem todos os veículos são passíveis de alienação. Então isso já é um ponto que a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Mas quais são esses veículos, né, que a Demicon consegue aí alienar e fazer a liberação do crédito para o nosso cliente? E o primeiro deles, que é o que a gente mais comercializa, são os veículos automotores, que são os carros, caminhões, ônibus, vans, implementos rodoviários, trailer, motorhome, motos, mas essas motos elas têm que ser acima de 300 cilindradas. Vale ressaltar também que motos abaixo de 300 cilindradas também trabalhamos, mas aí é um grupo específico. Esses veículos eles têm que ser novos ou usados, e o usado, o prazo ali máximo de 8 anos. Existe uma política de crédito onde vocês vão ter acesso também, a gente vai estar informando, tá? Mas de imediato aí vocês precisam entender que o usado ele tem que ser aí num prazo de 8 anos pro veículo, né? A moto que é um pouquinho menos, é 3 anos, essas motos acima de 300 cilindradas. E as abaixo de 300 cilindradas é somente novas. Aí também temos as embarcações, que seriam barcos e as motos aquáticas, jet ski, né? Os barcos é até 5 anos e o jet ski aí é apenas novos, zero, não pode ser usado. Aí temos as aeronaves, que entraria os aviões e os helicópteros, tá? Aviões é até 12 anos e os helicópteros são 2.000 horas rodadas. É importante ressaltar que todas essas informações aí de prazo, né, do bem, é no momento da liberação do crédito, não é no momento que o cliente contrata também, né? Então isso é importante ressaltar. Também é possível comprar máquinas e equipamentos, tá? Dentro dessa categoria estão os tratores, colheitadeiras, pulverizadores, drones, aqueles equipamentos para irrigação, equipamentos industriais aí, nessas máquinas pesadas, enfim. Como o seu Raul sempre brinca, né? Tudo que ronca a gente consegue comprar com o consórcio de veículos também. Porém, aqui a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, porque alguns equipamentos, alguns veículos aqui precisam de uma garantia complementar, tá? Mas isso a gente tem também no na nossa política de crédito que a gente vai disponibilizar. Porque de cabeça, assim, são muitos detalhes, né? E a gente não consegue guardar, então a gente sempre recorre para a política de crédito. Então é importante ressaltar que existe sim a política de crédito e que qualquer dúvidas, né? A gente sempre está buscando a informação ali. E além da compra propriamente dita do veículo, por exemplo, a pessoa que tem um financiamento, quer se livrar do financiamento, fez o consórcio, contemplou o consórcio, também é possível quitar financiamento de veículo com o consórcio. Substituição de garantia também é possível, por exemplo, eu tenho um veículo e vou trocar de veículo, né? E tenho consórcio nesse veículo. Eu posso liberar esse veículo e jogar esse saldo devedor que eu tenho aqui nesse veículo para o novo veículo que eu estou comprando. Então, sem ter que quitar saldo devedor. Então, isso é um benefício também para o nosso cliente muito positivo. Também é possível fazer aditamento desse contrato de alienação. Por exemplo, eu vou vender o meu carro e vou transferir a dívida do consórcio, né, meu saldo devedor, para a pessoa que vai comprar o meu veículo. É possível também. É lógico que essa nova pessoa que vai entrar, vai ser feita uma análise de crédito dessa pessoa para ver se ela tem condições financeiras, né, de assumir essas prestações a partir dali. Mas o dono do veículo, ele pode sim transferir o veículo e o consórcio para outra pessoa e a partir dali ela assume as parcelas. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o processo de liberação de crédito, que é o momento mais importante para o nosso cliente. Então, é o momento que a gente precisa realmente prestar uma consultoria e estar ali lado a lado com o nosso cliente, ajudando nesse momento, né? Quais são os documentos que normalmente é pedido aí quando o cliente contempla? É bem simples o processo, tá? O processo de liberação ele demora ali em torno de 10 dias.
Então, a gente faz a solicitação dos documentos necessários para iniciar o processo de liberação. Quando o cliente envia a documentação, a gente precisa conferir se essa documentação está toda certinha antes de encaminhar para a Demicon, que daí o processo ele finaliza ali em torno de 10 dias, tá? Quais são esses documentos, né? Quando o veículo é zero, vai ser a nota fiscal de compra desse veículo. E para o veículo usado é o documento do veículo, CRLV. Tá? Uma cópia simples, junto com a documentação pessoal do cliente, né? RG, CPF, comprovação de renda e endereço. A comprovação de renda normalmente é o imposto de renda que ele fez no último exercício. Se não tiver o imposto de renda, daí ele pode apresentar a cópia dos 3 últimos olerites, mais a carteira de trabalho, comprovando que ele realmente está trabalhando. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as formas de contemplação, tá, do consórcio. Temos o sorteio, que é pela Loteria Federal, realizado aí uma vez por mês. Então, um cliente por mês em cada grupo contempla através do sorteio. Aí a gente tem as contemplações através dos nossos lances, de uma forma muito simples para vocês. Quais são essas formas de lance? Nós temos o lance fixo, que é um lance de 25%. Nós temos o lance limitado, que é um lance de 40%. E temos o nosso lance livre, que é o maior lance, que é o lance onde a gente consegue prever a contemplação para o cliente. Mas ele é um lance alto. Então, como a gente trabalha muito o planejamento, nós trabalhamos as contemplações pelo lance de 25% e 40%. Agora, se o cliente tem capital e está com a pressa de contemplação, ele vai ter que pagar um valor alto ali, em média ali de 60% a 65% nesse primeiro momento, tá? Aí, após 12 meses, abre mais uma janela de lance, que é o nosso lance fidelidade. Esse lance foi criado justamente para favorecer o cliente que está ali planejando essa contemplação e ela não aconteceu nem no sorteio, nem no lance de 25, nem no lance de 40. Então, abre o lance fidelidade. Esse lance é um lance livre, porém ele é menor que o lance livre em termos percentuais e o cliente tem menos concorrência, porque ele só vai concorrer com as pessoas que estiverem aptas. E o que é, né, um cliente apto a esse lance, tá? É aquele cliente que pagou a parcela sempre em dia, não atrasou e participou ativamente de 12 assembleias. Aí, a partir da 13ª, ele está apto a ofertar essa modalidade de lance. Então, não é para todos os clientes e até mesmo porque os clientes que entraram com ele lá atrás, alguns já contemplaram, alguns já desistiram, enfim, por isso que esse é um lance mais baixo e com menos concorrência. Ainda falando sobre os lances, o lance de 25% é o lance que eu consigo atender aquele cliente que não tem dinheiro para ofertar lance, porque ele é um lance que desconta do crédito. Mas vale ressaltar que não é todo o grupo que permite isso. Então, na hora de buscar o grupo para o cliente, é importante fazer essa análise do grupo. Mas a grande maioria dos grupos permite que desconte do crédito o lance de 25%. Agora, uma breve explicação aí sobre parcela reduzida e parcela integral. Você já deve ter aprendido os cálculos, enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas existe sim a possibilidade do cliente contratar o consórcio de veículos na parcela reduzida e na parcela integral. Porém, a parcela reduzida, ela é num prazo máximo de 24 meses ou até a contemplação. O que acontecer primeiro? A princípio é isso, então, pessoal, que eu tenho para passar aí sobre o consórcio de veículos. Com certeza surgirá dúvidas, né? Me coloco à disposição para esclarecer todas, assim como os outros gestores, né? E nos vemos no próximo encontro, onde vou falar sobre o consórcio de imóveis.